A turma do 8º ano. A aula de hoje é sobre números. Aliás, temos a unidade temática que é números e operações. E o conteúdo é números racionais. Números racionais são o quê? São aqueles números que são divididos, eles não estão inteiros, que eles podem ser representados através de fração ou através de números decimais. Aqui nós temos a primeira questão. 2 barras de chocolate devem ser divididas igualmente entre 5 crianças. E 4 opções de resposta. Essas opções já dá para a gente ver que elas estão o quê? Estão em números decimais. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar o resultado? Vou dividir 2 dividido para 5. Eu vou dar um exemplo aqui, claro que não será 2 dividido para 5. Eu vou dar um exemplo de 3 dividido para 6, para vocês terem uma ideia. Temos aqui, 3 para dividir para 6. Mas, como o 3 é menor do que o 6, não tem como eu dividir. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. Vai ficar o quê? 30. 30 para dividir para 6. Agora eu posso. Mas como eu coloquei esse 0 sem ele existir, antes de fazer a divisão, eu também tenho que colocar um 0 aqui embaixo e a vírgula. Aí sim eu divido. 30 dividido para 6 é 5. 5 vezes 6 são 30, para 30 nada. Então, aqui eu tenho o quê? A resposta, que é 0,5. Agora vamos aqui para as outras questões. Temos agora a questão 2. Essa questão 2, gente, se vocês verem aí, Mário tem 3 barras de chocolates para dividir igualmente entre 2 crianças. Então, já sei que eu vou pegar 3 e dividir para 2. Mas essa daqui ela está muito bem representada nesta figura, que não há nem necessidade de fazer cálculo. Tem aqui os 2 meninos, as 3 barras de chocolate. Eu já percebo que essa menina ela pode ganhar uma barra inteira, esse menino pode ganhar uma barra inteira e sobrou uma aqui para dividir para eles dois. Se vocês verem nas opções, um inteiro e um meio, não é isso? Mas todos têm o inteiro, porque cada um deles vai ganhar o inteiro. Agora, essa que será dividida vai ser o quê? Se for em 2 pedaços, um meio. Se for em 3, um terço, ou um quarto, ou 3/4. Então, vocês vão assinalar a questão correta. Como eu falei, isso aqui dá para fazer apenas na observação. Aí vamos continuando. Temos a questão 3. A questão 3 já é diferente da questão 1. A questão 3 eu tenho já o número decimal, mas esse número decimal eu vou ter que transformar o quê? Em uma fração. Olha, as opções de resposta são frações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo, não de 0,25. Eu vou colocar o exemplo de 0,50. Como é que eu vou responder? Eu vou pegar o número que está depois da vírgula, que é o quê? O 50. Embaixo dele, eu coloco um 1. Só que eu vou colocar zeros aí, mas eu tenho que saber quantos zeros eu vou colocar. Como é que eu sei? Eu vou olhar aqui. Depois da vírgula, temos quantos algarismos? 2. Então, 2 zeros. Ficou 50 sobre 100. Mas 50 sobre 100 é um número muito grande e nem existe ele nas opções, certo? Quando o número é grande, o que é que a gente faz? Simplifica. O que é simplificar? Dividir os dois pelo mesmo número. Então, eu vou dividir o 50 e vou dividir o 100. Por qual número? O mesmo número que dê para dividir os dois. Então, eu vou dividir pelo maior possível, que vai ser o 50. Então, se eu dividir o de cima por 50, aqui embaixo também será 50. 50 dividido para
para 50, 1. 100 dividido para 50, 2. Então, a forma fracionária desse número é o quê? 1/2. 1/2. Então, esta é que seria a resposta, mas claro que lá é outro número, é outra resposta. Vamos agora para a questão 4. A questão 4, gente, eu tenho a fração, que é 1/8, e dessa fração eu vou ter que colocar ela em um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Pegar 1 e dividir para 8. Como eu vou fazer isso? Igual que foi feito lá na questão 1. Olhem de novo o exemplo da questão 1 que vocês vão saber responder, que vai dar um desses resultados aí. Então, essa é a questão 5, né? Então, a questão 5, desculpa, tá, gente? Essa é a questão 5. E a questão 4 é que é esta. Essa questão 4 também vocês vão fazer a mesma coisa, dividir 3 para 4, que dará uma dessas opções. Então, espero que todos tenham entendido esse exemplo e até uma próxima aula.